Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vou falar de mais uma bruxa pra vocês, que é a Morgana. Vocês com certeza já ouviram falar esse nome, já devem saber alguma coisa dela, mas eu decidi contar uma história bem mais legal do que a Morgana vilã que todos os filmes da lenda do Rei Arthur contam. Então eu tô me inspirando mais ou menos nos livros As Brumas de Avalon, mas eu também vou falar um pouquinho mais do surgimento da Morgana em si, porque ela não foi criada nas Brumas, né? Ela foi criada pra lenda do Rei Arthur, a lenda de Excalibur, a lenda de Avalon. Então tem muita coisa além de Morgana é uma bruxa malvada. Então agora você vai ter uma aula. Pra mim, Morgana era a tia do Nino. Também foi inspirado. Então a Morgana provavelmente é uma das bruxas mais conhecidas da cultura pop, justamente por ser a bruxa da lenda do Rei Arthur, né? Mas não no sentido de bruxa negativa, uma velha nojenta, feitiços. A Morgana, ela é mais como uma bruxa do bem, assim, né? A criação original dela é que ela é uma mulher que entendia muito de ervas e feitiços de cura. Ela é bem curandeira, assim, né? Ela era parceira do Merlin também, então, tipo, ele é um druida, né? Bastante coisa da natureza, e a Morgana tava bem ligada a isso. Destruíram essa imagem da Morgana como uma bruxa boa, porque na lenda do Rei Arthur, a Guinevere chega junto com o cristianismo, porque o Arthur era pagão, a família dele vinha lá de Avalon, né? Então tinha esse culto pagão. E quando a Guinevere chegou e casou com ele, ela começou a colocar o cristianismo dentro da corte do rei Arthur. E a Morgana era uma pessoa que queria que as crenças dela, que eram as crenças do Arthur também, prevalecessem. Porque é uma crença mais natural, assim, da natureza e tudo mais, que eu tava falando aqui. Então ela acabou sendo retratada como uma vilã, porque ela era contra o cristianismo. Então, se for pensar assim, ela acabou se transformando nessa vilã porque ela não queria aderir à religião que, né, tava predominando ali. E naquela época, né, na era medieval, quem começa a disseminar as histórias, querendo ou não, é a igreja, né? Então, tem uma bruxa na história. A bruxa não quer aceitar a religião deles. Então, a gente vai transformar a bruxa em vilã, né? Então, infelizmente, é por isso que a Morgana é muitas vezes retratada como uma vilã. Mas ainda tem o fato de que ela teve um filho com o Arthur. E detalhe, ela e o Arthur são irmãos. Meio irmãos, né? Porque a Morgana é filha da Igraine com o Duque de Gorlois. E o Arthur é filho da Igraine com o Uther Pendragon. Então também tem essa história aí de incesto que deixa muita gente com os cabelos em pé, né? E mais um motivo pra retratar ela como a vilã. Mas a Morgana, ela é muito da hora, ela é uma bruxa muito legal, como eu falei aqui, ela é mais da natureza e curandeira e tudo mais. E ela foi criada pela tia dela, que é a Viviane. A Viviane é a dama do lago, então ela é a pessoa que rege ali Avalon, né? Ela que cuida de tudo, ela é a primeira pessoa a cuidar das coisas em Avalon. E a Morgana foi criada por ela, diretamente por ela, e era pra Morgana se transformar na dama do lago depois. Mas ela preferiu seguir caminhos próprios dela, né, e acabou não virando a Dama do Lago. Bom, então como ela foi criada para ser uma pessoa de poder, né, uma mulher em posição de poder, ela, querendo ou não, tem essa independência dela, ela não precisa dos outros para fazer o que ela quer, ela não pede permissão, e ainda tem toda aquela questão de ser a mulher pagã com poder e com independência numa corte cristã. Óbvio que ela não ia ser tão bem aceita assim. Inclusive, um dado curioso aqui sobre mim mesma, quando eu tava lendo As Brumas de Avalon pela primeira vez, foi quando eu comecei a me identificar mais com esse lado pagão, porque eu lendo as partes da Morgana na missa, por exemplo, que ela ficava lá quietinha na dela, tipo, só concentrada, e eu fiquei muito tipo, sou eu totalmente ali, então, tipo, eu me identifico muito com a Morgana, eu acho ela sensacional, eu acho ela muito incrível, então eu vou defender a Morgana pra sempre. Ela não é vilã, ela não quer usurpar o trono do Arthur. Ela só quer continuar com a crença dela, ela quer poder ser independente e fazer as magias dela. Deixa ela, sabe? Deixa ela, deixa a mulher. Aqui no Brasil a gente conhece a Morgana como Morgana mesmo, né? O nome dela é esse, mas ela também pode ser conhecida como Morgan ou como Morgane. Morgane do celta, assim, né? Significa mulher que veio do mar. Então eu acho bem legal porque, né, ela veio da ilha de Avalon e tudo mais. Tem toda essa história meio mística até em volta do nome dela, né? E ainda falando do nome da Morgana, ela chama Morgana Le Fay, que seria Morgana a Fada. Porque
como eu já falei aqui algumas vezes, né, tem esse envolvimento dela com a natureza e com as curas e tudo mais, e com a magia, né, querendo ou não. Então ela é conhecida também como Morgana a Fada. Inclusive isso vem das primeiras histórias que a Morgana apareceu, inclusive da primeiríssima, que era ela e mais 8 irmãs que comandavam a ilha de Avalon. E isso foi escrito no conto Vita Merlini, que é de 1148 e foi escrito pelo Godofredo de Montaut. Então assim, a Morgana é bem mais antiga do que o próprio conto da lenda do Rei Arthur, né? Ela veio muitos anos antes disso e só transformaram ela, né? Adaptaram ela. Nessa primeira história, era ela e mais 8 irmãs que comandavam a ilha de Avalon, né? E todas elas eram meio fadas, meio deusas, assim. Então, já tinha essa pegada bem mística em volta da Morgana, né? E ela era, tipo, uma das principais entre as 9 irmãs. Ela se sobressaía, ela era uma das principais ali. Ela tinha mais comunicação, assim, tipo, mais poder de o que fazer e o que não fazer. Ela meio que mandava, assim. Então ela já era também uma mulher com poder desde lá 1100. Bom, então a Morgana aparece em muitas mídias, né? Seja filme, série, até em quadrinho ela aparece. Eu vou falar pra vocês aqui alguns dos lugares que a gente pode encontrar ela. Começando com a série As Aventuras de Merlin, onde a Morgana é interpretada pela atriz Kate McGrath. Aí também tem o filme O Aprendiz de Feiticeiro, que é aquele filme da Disney, sabe, com Nicolas Cage. A Morgana em si possui outra pessoa, né? Mas a atriz que interpreta a Morgana chega a aparecer um pouquinho ali no fim do filme, mais ou menos rapidinho. E ela é interpretada pela atriz Alice Creed. Aí tem a série Camelot, que pra mim é a Morgana perfeita, que é interpretada pela Eva Green. Pra mim, ela é literalmente a personificação da Morgana, assim, tipo, o que eu entendo que é a Morgana, como ela é fisicamente. Que é com o cabelo escuro, bem escuro, né, bem preto escuro, o olho bem verde, destacado. Então, na minha concepção de Morgana, a Eva Green é perfeita, fisicamente é a Morgana da vida real, assim. Mais recentemente, a gente também viu a Morgana no filme O Menino que Queria Ser Rei, que ela é interpretada pela Rebecca Ferguson. Eu não gosto muito dessa interpretação, principalmente, né, porque eles transformam a Morgana, tipo, num dragão estranho, assim, uns negócios bem feios. Apesar da Rebecca ser maravilhosa, eu não gostei do que fizeram com a Morgana nesse filme, né, assim como na maioria das adaptações onde ela é a vilã, a bruxa malvada, né. As Brumas de Avalon teve uma adaptação, né, então os 4 livros viraram um filme, e a Morgana, óbvio que aparece, né, ela é a protagonista da história, e ela é interpretada pela atriz Juliana Margulies. Um rápido adendo aqui, a Morgana existe no mundo fantástico do Harry Potter, né, no mundo mágico. Ela não chega a aparecer devidamente, mas ela existe, ela tem um card nos Sapos de Chocolate, então curiosidade aí pra vocês, a J.K. adaptou a Morgana pro mundo dela. E uma coisa muito legal, eu falei que a Morgana aparece nos quadrinhos, e não é nos quadrinhos da Marvel ou nos quadrinhos da DC, é nas 2 editoras que a Morgana aparece. Tanto na Marvel quanto a DC existe a Morgana. Na Marvel, a Morgana é da Terra 616, e ela é uma bruxa má, né, óbvio, que vão retratar ela desse jeito, e ela tem até um relacionamento com o Doutor Destino na história que ela aparece lá, dos momentos que ela aparece. E agora ela vai aparecer na série Fugitivos da Marvel também, então vamos ter mais uma adaptação em live action da Morgana. Já na DC, ela também aparece como uma bruxa má, e eu vou destacar aqui a história Camelot 3000. Essa história Camelot 3000 se passa no futuro, lá pro ano 3000, e vai trazer os personagens da lenda do Rei Arthur para esse futuro, porque a Morgana está comandando uma invasão alienígena. Então é uma história bem diferente e eu acho bem interessante até indicar a leitura dela, que é bem legal. Tem um encadernado até bem bonito aqui no Brasil. E é uma história muito diferente, porque você vê a Morgana comandando uma invasão alienígena e o Rei Arthur, o Lancelot vão ter que lutar contra isso e, tipo, é muito louca essa história. Eu acho muito interessante essa ideia que eles criaram também. Mas esse é um pouquinho só da história da Morgana, porque ela é uma bruxa maravilhosa, sensacional. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia ela, sem ser esse lado vilanesco da personagem. O que você conhece além do que eu contei aqui nesse vídeo. Pode recomendar mais filmes, séries, livros, quadrinhos, mais coisas que você sabe que a Morgana aparece, porque é sempre bom ver outras visões da personagem, né? Então me conta aqui nos comentários.
Não esquece de se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Deixa um like aqui nesse vídeo porque me ajuda muito, muito, muito mesmo. E até a próxima!